Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso bate-papo, nosso podcast Energia sobre Rodas. Eu sou a Geisa, sou professora, trabalho com educação, sou mãe de 3 filhos e também sou proprietária de um carro elétrico. E tenho aqui comigo hoje, para a nossa conversa, que é a nossa segunda conversa, né? O Carlos. Carlos, vamos lá começar a apresentação por você, que é o idealizador, na verdade, né, desse projeto. Tá bom, eu sou o Carlos, tá? Proprietário também de um carro da BYD, de um Song, um carro híbrido, um dos primeiros aqui no Brasil a ter apostado no carro híbrido. E hoje estou aqui para participar de mais um bate-papo entre proprietários, que isso é legal, proprietários de verdade, são pessoas que têm o carro realmente, e vamos conversar e ver o que a gente consegue extrair aqui no nosso bate-papo aqui com o Felipe, que é um motorista de aplicativo, e hoje em Curitiba ele manda pra caramba. Mais ou menos. Vamos lá, Felipe, conta pra gente um pouquinho sobre você. Então, sou motorista de aplicativo já há 3 anos, né? Faço a parte executiva também, principalmente, né? E tô na lida aí com o carro elétrico há 1 ano, né? E esse carro elétrico aí tem me dado muitas alegrias, para falar a verdade, né? Muitas alegrias mesmo, porque, como eu estava conversando antes, né? Você gastar X, 2 ou 3x de gasolina e você passar a gastar bem menos, né? Igual no outro episódio que eu acabei assistindo também, né? Você mesmo falou que gasta R$60 agora por semana, né? Isso não dá nem pro dia. Ah, sim, comparando a minha realidade com a sua, né? Que você roda o dia inteiro. Exatamente. Então, segure aí essa informação. Vou passar essa aí. Vou passar o detalhe. Criar um suspense, né? A gente vai revelar depois essa informação. Valores é daqui a pouco. Valores é daqui a pouco. Isso aí. E o Wesley, que também, né, é o nosso convidado na segunda vez aqui nesse encontro, que também é proprietário de carro elétrico. Vai lá, se apresente pra gente. Olá, pessoal, tô aqui novamente, né, segundo episódio, maravilha. Realmente hoje eu, né, atualmente proprietário aí de um veículo elétrico, veículo híbrido, plug-in. Vamos conversar mais um pouco aí, trocar mais experiência e ver o que a gente pode somar aí para ajudar todo mundo aí, facilitar no dia a dia aí no uso do carro elétrico, carro híbrido, né? E aprender mais aí também com quem tá no dia a dia, aí, principalmente no dia de trabalho, né? Então, sim, verdade. Acaba tendo uma experiência, um uso bem mais agressivo, do né? que a gente, né? Então, por exemplo, às vezes a gente ainda não chegou, talvez, numa fase de, por exemplo, trocar um pneu, trocar uma pastilha de freio, fazer alguma revisão mais detalhada, assim, do veículo, né? Então, porque a quilometragem, às vezes, do carro, como a gente usa mais para uso particular, né? Então, até que acaba não chegando muito em algumas etapas, né? Até quando troca de veículo e tudo mais, né? Mas acho que agora vai ser bom aí trazer alguém aí que está com uso... Exatamente. Quilometragem tem bastante já. Aí, né? E esse, como é o nosso segundo episódio, né? A gente agora já pode começar a pedir ao pessoal. Pessoal, é o seguinte, acompanhem os nossos no YouTube, acompanhem também a gente no Instagram. É fundamental que vocês façam perguntas, façam questionamentos, porque isso aqui é um canal para o proprietário. Isso é um canal para vocês e a gente fica muito feliz como proprietário poder ajudar. Eu tenho um canal já no WhatsApp, onde aqui no Paraná eu já faço uma ajuda para cadastrando o pessoal proprietário e passando os meus conhecimentos e aprendendo também. E agora, nesse nosso podcast aqui, a gente pretende levar não só para o Paraná, mas para quem quiser a nossa experiência. Então, ou seja, fiquem à vontade, entrem na rede, façam comentários para a gente, dê um joinha lá, dê um like lá, dê um joinha para a gente e vamos para frente. Isso aí. E façam perguntas também, né, para quem ainda não é proprietário, tem interesse, quer saber como funciona, também é importante que a gente responda as perguntas. E uma coisa que a gente sempre tem falado, a gente está aqui também para falar a verdade, né? A gente não está aqui para só ficar realidade, né? Não é só para ficar falando o lado bom ou dizer que às vezes não temos problemas, porque temos. Então o foco aqui é falar do nosso dia a dia, da vida como ela é, né? Verdade.
Então vamos lá, Felipe. Eu estou muito curiosa para saber do seu dia a dia, né? Então você já trabalha há 3 anos e um ano com o carro elétrico. Isso. E o que te fez mudar realmente de trocar do carro combustão para o carro elétrico? Assim, foi algo que você planejou, pesquisou, planilhou, questão de custo-benefício? Como é que foi essa mudança na tua decisão? O primeiro ponto é que o aplicativo em si já estava começando a pagar muito mal, né? Pós-pandemia, começou a pagar muito mal e muitas das vezes acabava não compensando muito, né? Então ficava muito aquela coisa, fazer R$2 o km, mas nunca vinha uma viagem com R$2 o km, certo. Né? Isso no lado X, lado pop, né? Pro popular, né? O que chama mais, na verdade. Então não estava dando muito. E eu tinha um carro que fazia o X e o Comfort. Então já tinha tido uma experiência no Black. Falei, bom, tem um rendimento maior. Certo. Né? E uma vantagem do Dolphin GS, o Dolphin Plus também, que ele entra na categoria Black, né? Por causa do entre-eixo dele. Tem muita gente que acha até curioso. Conta pra gente, como se define a categoria, o que muda pro Então, X, o que pro muda o entre-eixo, né? O conforto que tem na interna do carro. Né? Um exemplo que eu costumo muito dizer, que, na verdade, você tinha falado que era mesmo o entre-eixo do Corolla, né? Mas ele é 5 centímetros maior. Nossa! 5 centímetros maior. O Dolphin GS? Dolphin GS, 5 centímetros maior. A parte interna, principalmente, né? Ele não é tão largo que o Corolla, né? Porém, se eu não me engano, ele perde em 10 centímetros, se eu não me engano, né? Pro Corolla, em largura. Mas em comprimento, ele é um pouco maior. E, então, o pessoal já entra no carro, já tem essa curiosidade. Nossa, o carro pequeno por fora, mas por dentro... tão espaçoso, né? Ele surpreende, né? E eu com 1,85 m, meu banco fica quase para trás da coluna B e a pessoa ainda fica confortável atrás. Então tem pessoas aí que tem o Nivus, né? Não falando em si de marcas, mas assim, tem o Nivus, tem o próprio Kicks, que a pessoa fica apertada atrás, né? Tem alguns SUVs que ele não é tão espaçoso por dentro, né? Como os carros da BYD, né? A gente comentou também sobre o Dolphin Mini, né? Isso. E o Dolphin Mini, por fora, você olha assim, pô, parece um Fox, né? Parece um carrinho pequeno, mas você entra dentro, é maior que o Onix, maior que o HB20, maior que muito desses carros, né? Nunca entrei no... surpreende bastante mesmo. Surpreende, né? Nunca entrei no Mini ainda, eu também tenho essa impressão, parece que é tão pequenininho. Ele é pequeno, mas é o seguinte, ele é espaçoso porque ele é mais alto. Ele tem um teto mais alto do que o Dolphin GS. Também. Entendeu? Então, isso aí faz com que você tenha uma sensação interna de muito maior. De amplitude. Exatamente. Então, você acaba criando um conforto, né? Então, antes, no meu carro Comfort, mesmo ele sendo espaçoso, 3 pessoas atrás ficavam muito apertadas. Certo. No GS não fica. Vai 3 homens ali de 1,80 m tranquilamente, com cinto, bonitinho. Talvez porque não tem o vão ali, né? Não tem o vão, exatamente. Não tem o pessoal chama de cardan, diferencial, né? Não tem mais esse problema. Né? Ele é totalmente livre, plano. totalmente plano. Então a pessoa consegue passar ali o pé. Né? A única diferença é que se o motorista, no caso, usar o banco muito para baixo, dependendo da altura dele, a pessoa que está atrás não consegue colocar o famoso pezinho para debaixo do banco. Né? Mas como ele tem um espaço muito grande, você já não precisa tanto de botar o pé para baixo do banco. Né? Então, voltando a falar sobre a possibilidade de ter um carro elétrico, eu sempre quis ter um. Né? E o primeiro foi aquele EJS1, que deu uma popularizada, só que ele era muito caro para um carro pequeno. Falei, bom, vou ter um rendimento financeiro legal, porém... não vou ter mais a categoria que eu tinha antes, que era a categoria Comfort. Né? Então, quando foi lançado o Dolphin GS, eu falei, bom, chegou o ideal. Valor, ok. Agradável aqui. Exatamente. Uma categoria acima, né, que seria o Black, então o faturamento é maior. Né? E entrando justamente nesse faturamento, eu gastava R$150 por dia, né? E hoje eu gasto 15, R$16 por dia. 10%. 10% do que você gastava antes. Exatamente. É espantoso, né? É espantoso. Porque eu carrego em casa, né? R$15 por dia. Isso. Porque eu chego em casa com 35%, 40% de bateria ainda,
né? Depois de um dia de trabalho. Né? Eu rodo na faixa de 200, 250 no máximo por dia. Né? Hoje eu trabalho bem menos. Antes eu trabalhava 300, 350, 400 quilômetros por dia. E para poder fazer a minha grana, né? Fazer o meu faturamento. Sim. Então veio até para facilitar. Você está trabalhando menos e ainda rendendo mais, ganhando mais. Exatamente, exatamente. E deixa eu perguntar, já aconteceu assim, ao longo do dia, você ter que voltar para casa para carregar ou não? Sempre a bateria aguentou o dia inteiro de trabalho? Teve um dia, na verdade, que eu fiz a manhã inteira, já tinha feito já uns 150 quilômetros, mais ou menos, e pintou uma corrida para Navegantes, para o aeroporto de Navegantes. Falei, aí, e agora? Vou ou não vou? Dá para voltar? Né? Não daria para voltar, obviamente, né? Então, e na descida da serra é tranquilo, porque o carro vai carregando, é maravilhoso essa parte. Ele vai regenerando no caso, né? Exatamente. Aí, então, na descida ele regenera. Exatamente. Então, assim, você chega ali de consumo de 5.0, 4.8, né? De consumo, né? No elétrico. E geralmente na cidade você consome ali 11.5, 10, né? Que às vezes você quer dar uma acelerada, você quer dar uma esticada, o carro responde rápido. Essa né? é uma parte ele é boa gostoso. do carro elétrico, né, gente? O ar ligado também Pisa, vai. um pouco, né? Consome bem pouco. Acho que se você colocar ele no máximo ali, vai 1 kW por hora, se der bobeira. Quando o ar-condicionado está ligado, é 1 a 2 kW por hora. Então, assim, é muito pouco, é muito pouco. Então, antes que o meu carro parado no trânsito agora de 5, 6 horas da tarde, né, o horário de pico, o meu carro de 12, né, por litro, ele caía para 7, às vezes 6. Sim. Né, o carro elétrico não tem esse problema. Sim. Você pode andar com os vidros fechados, ar-condicionado, por isso que eu passo na rua, vejo bastante agora que tem na rua, né? Pessoal de vidro aberto. Eu falo, meu Deus. Desce vidro, fica fresquinho aí. Pelo amor de Deus, carro, né? Usa o carro, né, meu? Bom, mas às vezes falta esse tipo de informação que a gente tem aqui. Às vezes as pessoas podem ter a impressão, né, que se ficar com o ar ligado, vai gastar mais, daí será que eu vou dar conta, minha bateria? Então, esse tipo de informação útil. Na verdade, o que faz melhorar o rendimento do carro é o seu modo de condução. Como que você vai usar o carro, né? Porque assim, não é que você vai colocar lá no modo eco, regeneração standard e você vai rodar com o bicho o tempo todo assim. Pode, não tem problema algum. Mas você precisa saber usar o carro, né? Deixa eu fazer só uma consideração aqui, porque como a Geisa falou, quem está falando para quem quer comprar o carro, só vou fazer uma tecla SAP aqui. O que o Felipe está dizendo é o seguinte: o carro elétrico ou o carro híbrido, ele tem vários modos de condução em que você pode organizar o que melhor se adapta para você. Você pode botar o carro, por exemplo, consumindo mais e em compensação você ganha mais potência. Você diminui e ganha mais autonomia, entendeu? Para economizar energia. Então, ou seja, existe uma série de combinações que você pode fazer, até mesmo modo de direção confortável, direção mais dura, esporte. Entendeu? Que é a direção esporte. Você pode pedir regeneração alta, regeneração baixa. Então, ou seja, para o carro elétrico, o carro híbrido, ele tem uma série de configurações. E o que ele está falando justamente é isso. Ele configura o carro para o que melhor ele consegue retirar do carro naquele momento. Autonomia ou potência. Exatamente. O que acontece? Muita gente, que nem a gente passou uma semana aí, 2 quase, né, de muita chuva, né, e você vê muito carro, até combustão, distracionando demais na rua. Por que disso? A pista está molhada. Obviamente, você vai tirar o pé da embreagem rapidamente, vai acelerar, vai aumentar o giro, né? O que vai acontecer? O carro vai distracionar. No carro elétrico, por ter o torque instantâneo, isso acontece com mais evidência. Né? Com mais evidência. Então, o que você faz nessas horas? Tem o modo neve. Certo? Sim. Você coloca no modo neve, você não vai ter esse problema. Né? Então, você vai ter uma condução um pouco mais suave, vai ter umas saídas mais suaves. Né? Então, e nisso aí, o giro do carro vai diminuir e você também vai consumir menos bateria. Né? Eu quero aproveitar, só que já que você tocou nesse assunto, e como segundo a gente vamos falar sobre tudo, o que é bom e o que é ruim, Sim. Você falou o seguinte: o carro vai distracionar. Realmente, o carro elétrico, pelo fato
o motor elétrico estar interligado diretamente ao eixo, ele normalmente absorve 94% da sua energia em consumo de energia cinética, ou seja, o carro em deslocamento. Enquanto o carro a combustão varia entre 26, 25, 30, chegando à vida até 36, o gasto de energia que você tem para você conseguir fazer com que o carro se desloque. E aí é o seguinte, se o carro tem toda essa força, tá, e ele vai sair, provavelmente é o seguinte, como uma tração dianteira, eu imagino que você vai ter um consumo maior do pneu, não? Sim, exatamente. Por isso que tem muita gente trocando pneu com 15 mil, 20 mil, né? Eu acho isso até meio absurdo, né? Fala, pô, beleza, você tá usando então o carro direto no modo esporte, né? Tá saindo cantando pneu, tá cortando todo mundo pelas vias, né? Tá tudo bem, tá tudo certo, né? É um carro divertido, você tem todo o poder de fazer isso, né? O carro te proporciona isso, não tem como, cara. O carro é gostoso, tem um subidão ali, igual ali o Wesley, que deve passar muito por ali, ali na Tuiuti, tem aquela subidona. Sim, né? Sim. Cara, tem carro que morre, carro 2.0 que vai devagarzinho. A gente vai, porra, voando, não tem como, né? Só falta botar asa no bichão, né? Passando no shopping Barigui ali também. Isso, exatamente. E principalmente subida com curva, né? Tem muito carro que não vai. Você vai botar a segunda, de repente vai jogar a primeira pro carro subir. Não, o carro vai tranquilo, bonitinho, porque o carro, ele tem disso, né? Ele te dá essa coisa gostosa, né? De você não ter que se preocupar de o carro, não vai subir. Vai dar conta, não vai dar conta. Mesmo o carro automático, você vê aquele carro dando uma... E o carro elétrico não tem esse problema. E acaba acontecendo justamente esse problema do pneu. Né? O Wesley até falou no início do lance do pneu, se já trocou o pneu, se não já, né? Eu ainda quero chegar nesse ponto dos custos aí para manter o carro. Mas uma coisa interessante, né? Eu fui com outro carro que eu tinha, o híbrido, para Belo Horizonte. E lá não é uma cidade tão plana igual aqui em Curitiba. Lá é muita serra, muita ladeira, né? Então eu até digo assim, que o elétrico ele é tão bom que tem hora que ele pode até ser um pouco traiçoeiro, porque o que acontece? Você pega um dia de chuva nessas ladeiras ali, se você às vezes quer pisar nele, ele patina, ele não vai. Exatamente. Né? Então você também tem que saber dosar, porque não adianta às vezes no momento que você quer... o pé e o modo de condução, né? Puxar toda a força do carro, às vezes não é o momento certo ali, né? Então, às vezes você quer ir com tudo, o carro não vai, porque daí ele começa a patinar o pneu, né? Exatamente. Então, eu já vi alguns casos assim, até aqui em Curitiba mesmo. Às vezes o pessoal chega numa preferencial e quer sair com tudo de uma vez, e eu já vi Volvo, Porsche patinando o pneu, porque eu acho que o pessoal pisa tudo de uma vez e... aumenta o giro, né? Vai, né? Se o que eu costumo... tracionado, não vai. É o que eu costumo dizer também, que aí é o problema do motorista, né? O motorista que aprendeu a dirigir o carro também, né? Não soube, não aprendeu na autoescola certinho. Não é só elétrico, né? Tem vários carros mais super potentes aí também, que se a pessoa não souber dirigir, capota o carro. Mesmo os carros que tem tração traseira também, se você não cuidar, ele vai patinar. O Sil mesmo é um desses. Eu vejo o Sil patinando direto também por aí. Né? Então, é justamente o modo de condução. Exato. Né? Eu vi no outro episódio o Carlos falando que ele aprendeu a dirigir o carro ali, né? Enfim, né? Porque achava que sabia dirigir e não sabia. Né? Você começa a aprender a economizar, você começa a aprender mudar os modos de condução. Né? Por exemplo, quando eu faço uma viagem ali, pego a Avenida das Torres, sentido aeroporto, né? Aqui em Curitiba, para quem for de fora, é uma pista plana... toda a vida e tranquilo, 70 e vai embora. Então ali, o que eu faço? Eu já coloco no Cruise Control, né? Eu posso põe no piloto automático, já no 65, né? Ali o giro... Não levar multa, não ficar preocupado, não vai levar multa. Também isso. O giro vai manter-se ali no máximo em 15, então ali você já tem uma economia, né? E a regeneração você bota em modo standard. Né? Então, o carro ele vai ficar um pouco mais solto. Então, nisso também você tem uma economia do carro, né? Certo. Olha, eu vou dizer assim, tô aprendendo bastante com vocês, eu até ia perguntar pro Wesley, porque os dois aqui já disseram que usam, né? Vão programando o carro, digamos assim. Você também, porque eu... Só ligo e saio dirigindo. Eu não fico mexendo em nada desses botões aí, não. O modo alto de regeneração, às vezes em descida de serra, alguma coisa assim, que daí você não
economiza o freio, digamos assim. Tá. Você usa mais a própria regeneração, né? Mas na cidade, até mesmo na estrada, dependendo assim, estrada mais plana, um pouco de subida, é melhor jogar no modo standard, porque você consegue manter o carro um pouco mais, assim, mais solto, mais embalado também. Então você precisa acelerar menos. Deixa eu perguntar um negócio aqui agora, minha curiosidade. A gente está muito na parte técnica aqui, mas eu tenho curiosidade aqui de saber. Como é que quais são as reações dos seus clientes quando entram no seu carro? E se já teve algum cliente que... Qual foi o melhor elogio e qual foi a maior crítica que você já teve? Ficar parado na rua. Não, a crítica nunca teve assim, uma coisa negativa falando do carro, não. Né? Pelo contrário. Nunca pegou nenhum os haters do carro elétrico? Nunca, não, só pela internet, né? A internet tá cheia desse jeito. Tadinho. Mas aí, sem jogar muito para baixo, são os donos de Peugeot 206, Celta. Esse povo que gosta de falar mal, né? Não entende de nada, né? O Matheus sempre fala, né? Parceiro nosso aí do Wesley também. Fala assim, cara, vai lá testar o carro, vai andar com o carro. Porra. Para de ficar falando besteira, né? Tem que conhecer para falar. Anda com o carro, anda. Se puder andar com o carro, ficar ali 2 horas andando com o carro, se a concessionária deixar, cara, fique, que o carro é gostoso, o carro é bom e você vai mudar a ideia. Mas o cliente, me fala do cliente. O cliente, o cliente não tem esse problema. Quando ele entra, ele acha... Pelo contrário, é sempre um espanto, né? É o efeito uau. Assim. O ar sempre tá ligado. Um espanto. Não, o ar eu sempre tive o ar, então para mim, porque assim, primeiro o ar ligado, você tá com a janela fechada, obviamente, então já não entra poeira, então você não suja teu carro. O Wesley trabalha com estética, né? Então sabe disso, né? Então assim, você não suja teu carro, então você mantém o teu carro sempre limpo, né? Com isso, e muita gente fala assim, meu cinto tá sempre sujo e tal, porque você tá com o vidro aberto o tempo todo, né? Isso é óbvio, né? Então ali você já tem o seu conforto. Mas o diferencial é o tamanho interno do carro, como eu já tinha dito. É o tamanho. Você entra no carro, o pessoal, caramba, o carro é tão pequeno por fora. A gente até fala assim, parece até um up por fora. Eu falei, também não, né? Exagera, né? Exagera. E não exagera. E não falam nada em relação ao barulho? Não tem esse estranhamento? Que silencioso, não fala só o silêncio mesmo. Porque, de fato, ali, cara... Às vezes, quando eu tô com o ar-condicionado no máximo ali, aí só faz o barulho do ar-condicionado. Mais nada. Sim. Mais nada. Porque, de fato, nessas subidas que às vezes eu faço, com 3 pessoas a bordo, né, 4 comigo, e o carro assim desenvolve maravilhosamente bem, que o pessoal fica assim, caraca, como assim? Sem precisar colocar em modo esporte. Às vezes eu até tô no modo, não econômico, até no modo neve mesmo, que o giro dele é bem mais baixo, o carro vai embora. E eles costumam te fazer perguntas? Os teus clientes têm interesse? Perguntam. Vira um podcast. Eu tô pensando até em colocar uma câmera no carro, gravar. uma GoPro para gravar. Fazer um podcast no teu carro. Fazer um podcast, Aí fica realmente energia sobre roda. Né? Bota uma GoPro lá que dá para sair várias paradas boas. Vem cá, e seguinte, já teve algum perrengue com esse carro você na rua, cara? Perrengue chique esse, né? Perrengue chique. Perrengue, cara, não, porque... Você carrega ou então carregamento, nada aconteceu? Cara, assim, você carrega só em casa? Quando eu comprei o carro, eu fiquei 4 meses carregando na rua. Né? Então, que nem você Copel, Energia Atual, Tupinambá, esse povo todo aí. Então, era difícil no sentido de você esperar, às vezes já tinha alguém carregando ali, e você esperar aquela pessoa terminar de carregar e você carregar o teu e ficar mais ali 40 minutos, 1 hora carregando o carro. Essa era a dificuldade, mas assim, eu me planejava. Então, eu comecei a me moldar no horário, né? Então, tem um horário dos aplicativos que baixa um pouco a demanda, né? Que é por volta ali das 10 da manhã ou na parte da tarde, 2 horas da tarde, e que por coincidência era um horário que não tinha gente nos eletropostos. Então, às vezes eu passava numa rota que tinha 3, 4 e olhava, tem gente aqui? Não tem. Então, vou nesse aqui. Às vezes eu ia até no mais caro porque eu tinha certeza que ali não tinha ninguém. Né?
O Matheus que comenta muito isso, né? Que quando a Volvo começou a cobrar, ficou melhor. Porque sempre tava assim. Não pega mais fila. Não pega mais fila. Mas eu queria falar o seguinte, mais uma vez, tecla SAP aqui no nosso comando. Eu não falei, o Felipe, ele tem um Dolphin GS. Dolphin GS. E o Dolphin GS, ele comentando aqui agora, é um carro que tem uma bateria relativamente média, de médio porte, tá? E 44 kW? 44 kW, tá? E quando estiver carregando em casa, ele usa o carregador, um carregador de parede, wallbox, se chama carregador de parede, que é um carregador DC de 6,6 kW a 6,7, né? Isso. Mas existe também a possibilidade também de um carregador portátil, aí demoraria muito mais. Que é o 3.5. Que é o 3.5, entendeu? E aí ele demoraria muito mais, ou seja, ele sai de casa carregado e aí às vezes ele pode carregar em eletropostos. Então vocês que no futuro quiserem comprar um carro elétrico ou um carro eletrificado, tem essas propostas. Ou você carrega em casa, tá? Isso. Ou então faz como muita gente aí às vezes não vai para eletroposto e carrega nos eletropostos que tem aí, onde você paga uma taxa. Logicamente, normalmente é o dobro que você tem na sua casa. Tá? Sim, sim. Ou então o pessoal carrega muito em shopping, né? Vai passear. Isso, shopping. Mas aí deixa a minha realidade. Até eu brinco muito com meu marido isso. Porque assim, vamos no shopping, tem várias vagas. Nunca tem uma vaga disponível. Não tem mais. Aí já começa a lidar assim com aquela, aquela raivinha interna. O Barigui tem 3 andares lá de eletroposto e não eu tem vaga. Eu já venho nesse shopping, eu vou pagar esse valor de estacionamento, mas eu vou deixar carregando. Não, ou seja, né, ferrei. E aí outra coisa que esses dias eu e o Júnior, a gente brincava, porque nós temos 3 filhos, né? E aí lá em Santa Catarina a gente teve que parar daí num posto, né, pra carregar e voltar pra Curitiba. Só que aí, enquanto carregava, o que se faz com 3 filhos? A gente entra no posto e janta, né? Aí o que acontece? O que eu economizei ali? Nada, né? Eu gastei muito mais. Você abasteceu. Aí deu mole, eu boto série. Eu vou pra Santa série na minha tela daquele tamanho. Pra economizar combustível, mas, né, no caso, mas eu gastei tudo em comida enquanto ele carregava. Ela abasteceu as crianças também? Abasteceu as crianças. Então, tem que ficar ligado nisso, tem que fazer planejamento. Sim. Onde eu vou, não leva filho junto, ou se levar não vai lugar onde tenha comida perto, porque aí não compensa, gasta mais grau comida nunca do mais, que né? É bem isso. Grau é mas sabe uma coisa de shopping que eu já percebi? O shopping, quando eu comecei, já vi shopping, começou ali, por exemplo, o Barigui, um exemplo aqui no Curitiba, ele tinha 6. Aí depois ele abriu em mais 6. E vai abrindo. O que acontece também muito? Tem muito motorista hoje que ele não está ainda, a educação ainda não atingiu um patamar mais alto, então ele vai, coloca o carro dele lá e deixa o carro dele lá. Já carregou 100%. Mesmo que ele não precise, ele coloca lá por comodidade. Sim. 2, ele coloca lá, mas não vai tirar o carro, mesmo que chegue a 100%, entendeu? E chega no aplicativo que carregou, né? Exatamente. Não custa nada ir lá tirar, né? Exatamente, não custa nada, entendeu? Então, ou seja, por uma série de comodidades, ele acaba inviabilizando outras pessoas que necessitam. E terceiro, o pessoal que tem carro híbrido, entendeu? Era de bom tom priorizar o pessoal que tem carro elétrico. Por quê? Exatamente. Porque o carro 100% elétrico, a única fonte que ele tem de energia dele é o carregador. Já o cara que tem o carro híbrido, ele tem 2 fontes. Ele tanto pode utilizar o carregador, entendeu? Como também ele pode utilizar o próprio carro, a própria motor, a combustão, para gerar energia. Ou seja, eu acho o seguinte, toda vez que eu chego num shopping ou algum lugar que eu estou com o meu carro com acima de 50%, de carregamento, não tem sentido eu chegar e colocar meu carro porque eu vou ocupar o carro de quem está precisando. Ótimo. Exatamente. Vamos aproveitar e lançar a campanha, né? Proprietários de carro elétrico, mais empatia, por favor. Né? Se vai carregar, a hora que deu 100%, retira, coloca na outra vaga. E outra coisa que eu tenho visto isso quando não bota o carro torto, né? E quando coloca e nem pluga, nem tá carregando, acha que assim, essa vaga é destinada para quem tem carro elétrico, então eu tenho o direito de estacionar aqui e nem vou carregar. Não, gente. É a vaga de deficiente do carro elétrico. Vamos ter empatia, vamos pensar no próximo, todo mundo precisa carregar, né? Então, assim, voltando até a falar de viagem, por exemplo, assim que eu peguei o carro, a primeira viagem que a gente fez foi para Balneário. Então, assim, tranquilaço,
então não precisou carregar. Na verdade, eu carreguei em Itajaí na volta, né? Aí depois, a mais longa foi Rio de Janeiro. Legal. Né? E como eu sou bem conservador, né? Eu tenho um certo receio, até com combustão, eu sempre tinha receio de, será que vai ter um trecho que vai ter posto de gasolina? Porque também, né, você pode ficar na mão. Sim. Né? Chegou na reserva e aí, não tem mais posto. Ih, só daqui a 100 km e não vou chegar. Né? Então, o carro elétrico você precisa só ter um pouco mais de cuidado. Né? Então, eu sempre coloco lá no ABRP, que é um aplicativo que traça a sua rota. Né? Lá você configura quantos quilowatts tem a tua bateria, de quanto que você está saindo do ponto A para o ponto B, quanto que você quer chegar nesse ponto B, né? Então, eu sempre coloco lá 40%. Por que 40%? Daí eu não vou ter esse problema de as crianças saírem do carro e para conveniência do posto ou algo parecido, entendeu? Então, assim, eu vou ter bem menos tempo de carga. Certo. Então, eu vou carregar o carro entre 30 a 40 minutos no máximo. Essa é a tua estratégia, assim, ficar parado carregando de 30 a 40 minutos Exatamente. até o próximo Exatamente, exatamente. E é o que eu faço até no meu dia a dia de trabalho. A cada 3 horas eu paro, dou uma esticada nas pernas, tomo um café. Então, e se tá resolvido. Carregar, já faz Exatamente. É o horário que você vai no banheiro, vai fazer alguma coisa, né? Então, a cada 40%. Então, eu precisei carregar o carro até o Rio de Janeiro por 4 vezes. E mais 4 paradas de 40 minutos. Exatamente. Tá. Exatamente. E isso que você fez é a coisa mais certa que tem. Porque muita gente me pergunta, eu faço a consultoria para o pessoal, e o pessoal me pergunta sempre assim, quanto tempo para carregar? Mas é sempre carregar 100%. Normalmente as pessoas, assim, a ideia do pessoal é carregar 100%. Você não precisa carregar 100%. Não. Você tem que carregar de acordo... Você precisa da autonomia para você chegar de um ponto A ao ponto B. Exatamente. Entendeu? Quando você chegar no ponto B, aí você tem uma certa estratégia, você tem um carregador que é seu, às vezes um conhecido, ou um lugar já que vem determinado, ou um hotel. E aí então, ou seja, não precisa você ficar, toda vez que você parar, carregar 100%. Inclusive até porque a bateria, ela tem uma proteção, tá? Que acima de 80% ela reduz. Ela começa a reduzir a carga de entrada. Entendeu? Exatamente. É como, eu faço muito como exemplo, como você está com uma garrafa, onde você abre, tá? Para encher essa garrafa de líquido, e de repente, quando chega próximo do gargalo, você começa a ter mais líquido saindo do que entrando. Então, o que você faz? Você reduz lá, só uma analogia para você entender, para a gente entender a filosofia do negócio, da proteção que a bateria tem. Inclusive, até porque o pessoal pergunta para mim, Carlos, isso vicia, não vicia? A bateria, ela é diferente totalmente, apesar de ser de lítio. Tá? Igual do celular, é diferente. Mas ela é diferente, ela tem um sistema chamado BMS, que é um sistema que monitora a bateria constantemente. Entendeu? Se está muito frio, ela equaliza para aquecimento. Se está muito quente a bateria, ela vai usar o sistema de ar-condicionado, direcionar para refrigerar a bateria. Então, ou seja, ela é totalmente diferente. Então, ou seja, isso que você faz de procurar usar de 30% a 80%, que é a melhor, inclusive, eficiência da bateria, é o correto. E muita gente, muitas vezes, não tem essa percepção, e por isso que esse bate-papo é legal. A gente vai aprendendo com você e com quem está na mesa. Aí tem gente que acha que o carro faz 405 no painel, ele vai fazer os 405. Não, isso vai depender do seu pé também. Né? Eu vou chegar até Floripa, porque até Floripa é 400 quilômetros. Cara, você não vai chegar. Você não vai chegar. Ele é um limite só. Aproveitando só para tirar uma dúvida, por exemplo, você lembra quanto tempo você levou de viagem daqui de Curitiba até o Rio de Janeiro? Rapaz, geralmente são 12 horas, né? Eu levei um pouco mais ali, umas 15, 16 horas, mais ou menos. Total, né? Saindo de Curitiba, chegando no Flamengo. Eu fiz lá. uma viagem de carro também já para o Rio de Janeiro.
até ali na Avenida Brasil, mas naquela altura eu levei algo em torno de 12 horas e meia também. Acho que eu parei umas 3 vezes no caminho. Mas você tava com o seu carro elétrico? Não, era carro combustão normal. Carro combustão mesmo. Então não mudou muito. É isso que eu queria... Mas veja que esse é um ponto importante também para todo mundo levar em consideração, né? Precisa também de uma mudança, um alinhamento de expectativas, né? E um pouco da forma de pensar. Porque as pessoas que estão acostumadas a viajar, eu vou encher o tanque e não vou parar. Eu quero chegar rápido, não vou fazer nenhuma parada, só no máximo um banheiro. Então, tem que levar isso em consideração, que é necessário fazer 4 paradas de 40 minutos. E que, de repente, se você chegar lá, já tem um carro, você vai ter que ficar esperando. Isso, então, tem que estar na programação. Se não tiver um plano B, né? Mas entende, né? É uma mudança de mindset, assim, da pessoa que tem o carro elétrico, ela tem que ter um planejamento. E tem que lidar com frustração, né? E tem que ter paciência e tem que ter esse planejamento dessas pausas mais longas, né? É diferente de um carro combustão. Na volta, assim, se for falar em perrengue chique, eu tive 2, mas assim, não vou considerar, porque assim, eu já sou meio à flor da pele, eu sou meio nervosinho, então qualquer coisa me deixa meio brabo, né? Mas aí é sempre o usuário, nunca foi com carro, né? A primeira era que tinha um cara carregando um 208, só que assim, ele tava na vaga A, mas com o carregador do B. Sim. E atravessado assim, ó. Aí eu falei, tá, mas eu não vou conseguir me aproximar, botar no B pra pegar o do A, porque o meu é lá do outro lado. Não tem como, nem de ré, nem de hora nenhuma. Ou seja, eu tive que esperar o cara. Aí a minha esposa falou assim... Você estava usando 2. Vamos ver uma série aí, vamos ver um filme aí, põe um filme aí na tela e espera esse cara sair aí. Aí o carro carregou e o cara continuou lá. Aí eu fui lá bater no vidro. Tava dentro do carro. Mas você não foi lá pedir pra ele... Eu tive que bater no vidro pro camarada se tocar, né? Falei, pô, colega, eu preciso carregar ele. Pô, mas não dá pra você carregar? Eu falei, não, cara, tô esperando você sair porque você tá usando os 2 carregadores ao mesmo tempo. Ele, não, estou usando um. Sim, mas você tá na vaga de um usando o outro. Não tem, o cabo não chega até o meu lá. Mais uma campanha, gente, usa a vaga e o carregador certinho. Você sabe de conectar o carro. Verifica tudo, né? Você sabe que em Portugal eles já têm esse problema. E eles criaram, eu estive lá, e eles, num salão de automóvel, e eles criaram uma plaquinha, até eu trouxe essa plaquinha de conscientização. Então, quando você vê um carro fazendo alguma coisa como essa, uma falta de educação dentro do trânsito, porque isso é uma falta de educação dentro do trânsito. Sim. Ele coloca lá para que alertar a pessoa, entendeu? Porque isso acaba se tornando comum, acaba se tornando um vício, entendeu? Sim. A pessoa faz a primeira vez, faz a segunda, faz a terceira. Não, ninguém falou nada... Eu posso fazer isso. Mas eu já vi no grupo, né? No grupo de WhatsApp, quando eles, né? Alguém vê alguma coisa inadequada, fotinho e grupo. Então, é um canal de denúncia. É o moral da vergonha. É isso. Eu vi em algumas cidades da Europa que ele só tem o bocal ali. A gente tem que andar só leva com o cabo. Você usa o teu cabo, aí não tem muitos Não tem erro, né? Não tem erro. Então você tem que ter o teu cabo, que você chega em qualquer lugar, conecta, tem bastante vagas na rua mesmo, né? Sim, de carga lenta, São os totemzinhos na Alemanha, né? A Alemanha tem, Itália também tem, né? Porque lá, por exemplo, na Itália, a venda do Cinquecento elétrico é um dos mais vendidos lá, né? Por exemplo. Então, ele já vem o kitzinho, já com o cabo, né? Agora tem um novo, o Panda, né? Que é o Uno, né? Que chama de Uno. E ele, você já puxa o cabo já de dentro, da conexão. É bem legal também. Legal. Cabo embutido, né? Cabo embutido. E vocês têm alguma novidade, assim? Como é que tá aqui para Curitiba? Mais né, pontos de... Olha... Tem. Sempre tem aparecendo ponto novo, né? Olha, eu sempre digo o seguinte, aonde tem dificuldade, tem oportunidade. Exatamente. Então, muita gente hoje, assim, toda vez que uma pessoa faz crítica sobre carregadores, sobre essas coisas, sobre todos esses pontos, sempre tem alguém olhando com um ponto seguinte, isso aí dá para tirar uma grana. Então, ou seja, por exemplo, aqui no Paraná, as praias do Paraná, Caiobá, Matinhos, não tinha eletropostos. E o pessoal reclamava muito. Pô, não tem, não sei o quê. Aí, vou deixar de comprar o carro porque não tem eletroposto. Aí, o que aconteceu? Despertou no empresário, né? E aí o empresário... Olha o Ricardo aí, Aí o empresário foi lá,
e colocou Sim. e hoje tem dois pontos de abastecimento lá. Aí, ou seja, no que acontece? Quando o empresário faz sucesso no Brasil, o outro copia. Então, daqui a pouco vai ter outras pessoas que vendo o sucesso dele, o carregador dele, vai começar a colocar mais carregadores. Então, ou seja, é um processo que a gente tem que ter uma visão futura. Então, muitas vezes eu vejo determinadas visões limitadas, entendeu? E aí essas visões limitadas acabam muitas vezes atrapalhando você enxergar o que você deveria enxergar. Por exemplo, dificilmente alguém fala que quando você compra, uma das diferenças do carro elétrico hoje e do carro a combustão é que o carro a combustão ele é estanque. Você compra o carro e ele vai ficar igualzinho desde que você comprou. Você compra um carro elétrico hoje ou um carro híbrido, com a tecnologia que ele tem, eles vêm com um chip. E esse chip ele vai atualizando o seu ICS, que é o seu painel de controle. Então, ou seja, quando eu comprei o carro na época, o carro falava chinês, o carro só falava chinês, o carro não tinha controle de voz, o cara não tinha uma série de coisas, entendeu? E aí o que acontece? Ele vai atualizando e vai aparecendo outras coisas. Então, eu estou sempre descobrindo coisas novas no carro. Uma coisa que eu descobri há pouco tempo foi, por exemplo, o seguinte, que hoje a gente tem um comando, normalmente o carro elétrico, ele tem o comando de voz. Sim. E aí você manda abrir o vidro, fechar o vidro. E eu estava chovendo um pouco, né, uma garoa, mas estava calor. Aí eu falei o seguinte, eu vou fechar o vidro ou vou abrir o vidro? Eu não queria ligar o ar. Aí eu fiquei naquela, abro, fecho. Aí eu falei, abri 50%. Cara, ele abriu 50%. Sim? Do vidro? Do vidro. Você só falou isso? Eu só falei. Entendeu? Exatamente, ele entendeu. Eu falei a porcentagem e ele entende. Agora é o seguinte, vamos supor, se você falar, estiver fechado... Eu faço isso muito com ar-condicionado. Tem o lance do 3 dedinhos lá na atualização, mas eu nem uso na voz. Você faz no ar-condicionado. Mas abrir o vidro, isso aí era uma coisa que a gente só falava, abrir ou fechar. Abrir e fechar isso. Ninguém falava a porcentagem para fazer, entendeu? Sim. Entendeu? Então, são coisas que eu digo a você, você vai descobrindo, porque a tecnologia vai evoluindo. É que nem seu celular. Isso, as atualizações. As atualizações, então, entendeu? Atualiza igual o aplicativo de celular. Exatamente, entendeu? Coisa nova. Um dia Inclusive, eu tô ansioso que chegue a nova atualização pro Dolphin, hein? Porque no TAM ficou lindo. Cara, no TAM ficou lindo, Deus do livro. Tem uma atualização agora que foi feito no painel, no sistema de navegação, porque normalmente a gente sempre usa o Waze, porque o Waze ele tem mais informações, mais detalhes. A tela enche mais, né? Isso. Cara, aí o seguinte, eu fiz a atualização do Song e veio a nova tela do navegador do próprio carro, entendeu? Cara, sim. E eu vou dizer assim... Que era o português de Portugal. Sim, eu tô gostando e já não muito, é mais. Eu tô gostando muito dele, sabe por quê? Porque ele mostra agora semáforo. Ele mostra semáforo e ele mostra a via determinadas situações em que você vai entrar numa rua ou você vai sair de uma via secundária para uma via primária. Ele mostra não só a vista unifilar, como ele mostra também a via em 3D. Sim. Cara, é muito legal você ver essa é a atualização do TAM. Essa é a atualização do TAM, que o TAM já veio com essa atualização. Então, é muito legal. No outro que eu peguei já vem também com essa versão. Eu reparei que o GPS do carro mesmo, ele tá bem mais... Bastante informação. Entendeu? Então, ou seja... a evolução vai fazendo com que você vai descobrindo coisas e é justamente, eu acho que a maior diferencial do carro elétrico do carro a combustão. Sim. Um exemplo que não tinha, né? Porque o Dolphin ele chegou no Brasil início de 23, né? A pré-venda foi 22, final de 22, chegou em 23. E o apito do cinto era diferente, ele não tinha como você desativar o DRL diurno, né? Porque às vezes a gente para ali para esperar uma corrida, né? E você desliga tudo, beleza, mas você tá com o carro ligado ali, tela ligada e tal, e você quer ficar ali no conforto. Quer ficar com os vidros fechadinho, bonitinho. Só que o DRL fica ligado. Gente, tecla SAP. Isso, DRL que ele tá falando o seguinte, pela legislação brasileira, agora nas estradas você é obrigado a manter uma iluminação, tá? Os carros antigos você tem que ligar o farol. Os carros mais novos
vem aquele LED e tal, e o DRL que ele está falando justamente é isso aí. Exatamente. Aí, à noite, você desliga o carro e fica o DRL, né, de cada lado aceso. E isso atrai, de repente, a atenção de alguém para se aproximar no carro, de repente um bandido, né, tal. E com a atualização agora, a segunda atualização, você já consegue desativar. Você parou, você vai lá, desativa o DRL e você continua dentro do carro. Como o meu carro ele é pretão, todo pretão, você não me vê dentro. Né? Então, mas o DRL ficava ligado. Aí agora, na atualização, o apito do cinto é um pouco mais suave, é mais tranquilo, e tem essa atualização do DRL. Entre outras, né? Mas essa era um pedido que o pessoal fazia muito. Eu ia te fazer uma pergunta, se você já tinha... Qual foi o cliente mais chato que você pegou? Mas aí me veio outra pergunta. Nós estamos em Curitiba. Curitiba o pessoal não gosta de falar. Não. Então, eu não sei se a pergunta... O curitibano não gosta de falar. Mas então eu vou fazer essa pergunta assim mesmo. Qual foi o cliente mais mala que você já pegou? Você falou assim, porque o carro é silencioso. Sim, você está com o cliente lá dentro. É o passageiro Waze. O passageiro Waze? Vocês conhecem o passageiro Waze? Ele quer dizer por onde você tem que ir. Exatamente. Vai por ali, vai por aqui, faz isso aqui, faz isso ali. Ó, entra naquela rua ali. Ó, ali tem um quebra-mola, hein? Cuidado. Nossa, é chato, cara. E às vezes, como eu falei, eu sou meio pavio curto. Assim, eu não transpareço, mas eu sou meio enjoado. Aí eu fico assim, meu Deus do céu, cara. Que horas que ele vai parar de... Que hora, Você bicho? percebeu alguma diferença quando, né, você usava um carro, né, combustão e agora com elétrico, nas avaliações dos passageiros? Mudou? Porque você é o mesmo motorista. Sim. Você percebeu alguma mudança na avaliação? Não, muda sim. Muda sim. O pessoal tá dando nota melhor pro carro elétrico? Sim, sempre dá. É assim, obviamente tem aqueles mal-humorados, né, que já acordam com a pá virada, que tá ruim o tempo todo, né, pisaram, você pode dar 1 milhão na mão daquela pessoa que ela vai continuar, 1 milhão não dá pra fazer nada com 1 milhão, pô. Mais ou menos isso, mas assim, esses são bem poucos, né, de 20, 25 viagens que eu faço o dia, 1, 2, que é desse tipo, né. Mas geralmente o pessoal puxa assunto por ser o carro elétrico, né? Porque quer conhecer, como eu falei, dá para fazer um podcast dentro do carro, Olha, né? então, o curitibano fala. É um assunto, faz o curitibano falar. Fala. Então vamos lá. Então, veja bem, ele entrou, achou confortável e tudo mais. Ele é mão aberta? Muitos dão gorjeta sim, porque você consegue dar gorjeta pelo aplicativo, né? Sim. Tem semana que eu consigo ali 50, 60 reais, assim, reunindo de 1, de 2, de 3 reais, de 5 reais das pessoas, né? O Guilherme mesmo lá já vendeu o carro lá, tudo indicação minha. Que como eu falo bem do carro por ser proprietário, de usar o carro em uso extremo, né? Exatamente. Claro. O pessoal fala, você trabalha na BYD? Eu falei, não trabalho na BYD, né? Eu simplesmente gosto do carro, uso o carro, né? E para valer mesmo, para viagem, porque o pessoal fala assim, para cidade é excelente, mas para viagem é ruim, né? Eu falei, não. Depende da viagem. Não, na verdade, nenhuma viagem é ruim. Hoje, se você vê até na PlugShare, tem... Tá aumentando muito. Cara, pro Nordeste, você pode ir pro Nordeste tranquilo. Pro Nordeste do Brasil. Agora, pro Norte do Paraná, você consegue? Consegue. Tá tem uma dificuldade, tem uma dificuldade ainda, mas já tem bastante. Porque antes só tinha lá a parada do pão de queijo que todo mundo falava. Não, vai na parada do pão de queijo. Tá, mas eu quero ir pra Foz, caramba. Não vou chegar até Foz, pô. Mas agora já tem, né? 77 também, mas no eixo do Nordeste, por exemplo, que é um que eu quero fazer. Quero fazer Bahia, sabe? Sergipe. Quero uma hora fazer isso daí, essa experiência. Exatamente. E já tem. E você consegue ver aonde tem carga lenta, carga rápida. Teve um professor e o pai dele, que eles saíram do Rio e foram para... Acho que foram para Maceió, Sergipe. Sim, eu vi eles foram com um carro, com um Dolphin, um Dolphin GS. E eu anotei, inclusive, as paradas. Ele falou, olha, eu senti uma dificuldade ali no sul da Bahia, entendeu? Foi onde eu mais senti uma dificuldade no sul da Bahia.
Mas o resto ele passou bem. Uma coisa que eu sei, que eu aconselho às pessoas, é o seguinte, que vão fazer viagem, é ter o carregador portátil. Porque o carregador portátil, você pode ligar em qualquer tomada, entendeu? E os da BYD tá baratinho 120, também, né? 220, 110, você pode ligar nessas tomadas, e você pode safar onça, entendeu? Cheguei no hotel, entendeu? Isso. Conectou lá, entendeu? E você consegue Exatamente. safar Eu onça. fiz isso no interior do estado. Fui pra um hotel lá, ele não tem wallbox, não tem nada lá, porque mas tem uma tomada 220 perto do estacionamento. Não, isso tem. Então, só deixa reservado esse espaço pra mim aí. Então, Sim. justamente. Resolveu. Aí, você faz uma vez eu tava com um colega fazendo uma viagem, e ele perguntou justamente isso. Eu tenho um carregador portátil, entendeu? Sim. No meu carro. E aí, o seguinte, no hotel tinha a tomada, entendeu? Na garagem. E aí, o seguinte, a gente de manhã acordou e tal, aí ele batendo papo, aí perguntou, e aí, carregou o carro? Eu falei, carregou. Quanto tempo demorou para carregar? Eu falei, 4 minutos. Ele, 4 minutos? Eu falei, foi só o tempo de eu tirar o carro, botar na tomada e dormir. Acabou. Pra Sim, mim, exatamente. entendeu? Não impactou na sua Não impactou nada na minha vida, entendeu? É a forma de É você... o que acontece comigo hoje. É a forma de você enxergar, entendeu? O cara fala, Sim. leva Sim. 5 horas. Sim, se eu não vou usar o carro, não vai fazer diferença pra mim, entendeu? O tempo meu que eu vou perder é o tempo de conectar. É um bom ponto. Né? Exatamente. É o que o pessoal sempre fala, mas demora muito para carregar, e é isso e aquilo. Eu falei, cara, depende do teu ponto de visão. Né? Depende. Né? E depois que... Você vê, eu tive que mudar de casa, né? para poder conseguir botar o carregador, porque onde eu morava não tinha como colocar, que é a sua situação. Né? Apesar que agora tem muitos condomínios aí que já está se conscientizando, já vem com a estrutura, né? o pessoal já está entendendo melhor, você já sabe que dá para colocar ali o conjunto de disjuntores, que é o DR e o DPS, junto com o de 40, e mais um medidor de energia, se for usar né, o condomínio, né? Do condomínio. Então você tem o medidor ali, então você consegue baixar o relatório até por aplicativo de celular, né? Tem uns da VEG que tem muitas empresas que estão automatizando. Já exatamente. Então, hoje está muito simples. Então, a pessoa que não olhar né, com bons olhos para isso, né? Hoje tem um condomínio ali, acho que é Alamo o nome, que ele é totalmente sustentável. A parte do condomínio é toda com fotovoltaica, todos com os disjuntores já do condomínio. Você só vai lá e coloca teu wallbox ou coloca o teu carregador portátil, entendeu? Já está tudo pronto. Então, não é questão de... O pessoal fala assim, isso aqui é o futuro. Não, é a realidade. Eu já vi soluções de condomínio, presente, onde, por exemplo, eles têm uma vaga exclusiva com carregador, tá? E o morador, quando ele quer carregar, ele coloca naquela vaga com o carregador, e aí ele vai fazer o monitoramento do usuário, entendeu? E aí o condomínio cobra dele no final do mês o valor utilizado. Exatamente. Existe já um modus operandi que você faz isso. Tá? E tem também um condomínio que eu conheço que eles têm um monte de coisa lá no condomínio. Eles abriram o comércio, vários comércios menores, para dentro do condomínio, onde eles facilitam a vida desses negócios, esse empreendimento. Em compensação, os valores são menores para o pessoal do condomínio. Entendeu? E tem a fidelidade. E uma das coisas que eles fizeram foi justamente colocar um carregador, e aonde o carregamento lá, o valor é bem mais barato do que na rua. E aí a pessoa pega os créditos, usa os créditos ali, entendeu? Isso. Então, ou seja, é como se fosse o seguinte, não existe num condomínio 50 piscinas, 60 piscinas. Você tem que reservar o horário, entendeu? Sim. Então tem um aplicativo, assim como você reserva a piscina, assim como você reserva salão de festa, você reserva o teu carregador. E aí você vai e utiliza o carregador naquele horário. Isso é fundamental, né? Hoje em dia não tem o que fazer mais, cara. Como diz a propaganda, existem 1001 maneiras de fazer. Sim, entendeu? Sempre tem alternativa. Isso. E fora que assim, tem muito condomínio que você consegue puxar do seu próprio relógio. Então, é só fazer ali aquele fórum que os condôminos fazem ali, não, vou puxar direto do meu relógio, assembleia, né? E acabou, tá resolvido, né? Tem um amigo meu que até o que fez a instalação lá para mim, o Pedroso,
E ele faz várias instalações prediais, cara. E ele puxa direto do relógio. Ah, mas o relógio fica lá no 15º andar. Não, eu vou puxar de lá. É possível. O síndico autorizando, ele faz qualquer negócio. Entendeu? Então, assim, hoje está muito fácil isso. Está muito, muito fácil. Muito fácil. Então, as pessoas que criam dificuldades são, de fato, as pessoas que não sabem, não têm ideia do que realmente é esse mundo da energia, né, sustentável, né? Não é só a economia de gasolina, como eu falei aqui, que eu gastava 150, hoje gasto 15. Não é só a questão de ter o carregador em casa e ter só os 4 segundos que você pluga ali, passa o cartão, RFID, né, e acabou, né? E não é mais só isso, né? Mas aí você acaba também, né? Esse não é o pensamento, vamos falar a verdade, não é o pensamento real. É pela sustentabilidade real, e é pela natureza. Não é isso. A gente sabe que não é, né? Mas eles poderiam, na verdade, até criar mais incentivos para a gente poder, né, para quem já está renovar essa frota. Exatamente. E renovar a frota também, né? A gente vê muito carro velho na rua, né? Uma coisa que os clientes falam muito, fala assim, caramba, teu carro é novo? Eu falo, não. Meu carro só é bem conservado, só está sempre limpinho e tudo mais. É uma ótica que você colocou agora, que me veio antes, que eu não quero esquecer isso. Existe tudo que você enxerga, existem alguns benefícios que muitas vezes a gente não se preocupa com terceiros. A gente se preocupa, como você falou, a gente está preocupado com o financeiro, a gente está preocupado, por exemplo, não falamos nem da manutenção, né, do seu carro. Precisa falar, a gente falar da manutenção, tá? Isso. Mas eu tive um insight uma vez de que existia algumas vantagens nesse carro que muitas vezes não é computada no dia a dia. Por exemplo, como ele é um carro muito silencioso, uma professora uma vez, que trabalha com crianças deficientes, perguntou para mim quais eram as vantagens. E eu fui começando a enumerar essas vantagens para ela. E ela enquadrou, por exemplo, que um carro elétrico, como ele é muito silencioso, ele é muito bom para crianças autistas. Então, para fazer transporte de crianças autistas, é ideal. Você fecha o carro, além de ele não fazer ruído, barulho, ele tem um bom isolamento. Isso, então, ou seja, você externo você não ouve. Exatamente. Ela começou a levantar isso. E eu fiquei assim, na expectativa seguinte, é um bom transporte de se fazer, entendeu? Olha, eu preciso fazer... Sim, eu atendo bastante, inclusive, autistas. Bastante. E já também com esse pensamento, é proposital, assim, essas pais e mães de crianças com autismo. Sim. Eles estão já olhando por essa visão aí, entendeu? Já estão tendo essa visão, porque, de fato, é outra coisa, cara, é outra coisa. Porque, assim, a criança, ela fica agitada por qualquer coisa. Então, você precisa criar um sensorial para que ela se distraia para algo, né? Tanto que teve uma criança uma vez que ela gostava de Patrulha Canina, né? E eu coloquei na tela. Botei na tela para ela assistindo. E isso eu peguei pelo aplicativo, né? E depois ainda fiz mais outras 3, 4 viagens particular para ela. Que ela gostou, né? Já fidelizou o cliente. Já fidelizou, entendeu? Então, isso é muito bom, né? Que nem eu falei, o espanto do pessoal, primeiro, é do espaço. Espaço interno, piso plano, né? Não tem um diferencial ali, não tem nada. Então, o silêncio em segundo ponto, né? E, cara, assim, é incrível. E pegando até o gancho do Wesley, em questão de manutenção e tudo, eu já tô com 48, até esse momento, 48 mil. Já passei por 2 revisões, que é a cada 20. Carro elétrico a cada 20, carro híbrido a cada 12. Cada 12 mil. Né? Então, eu fiz já 2 revisões. E o que precisou fazer? Na primeira, só foi trocado o filtro de ar e rodízio dos pneus. Né? No segundo, trocaram alguns fluidos, agora não lembro quais. Ele falou assim, olha, não precisa, porque os teus estão tudo em dias,
mas pelo manual precisa trocar. Eu falei, tá dentro, troque, né? E fez o rodízio novamente e filtro. E, se eu não me engano, é 490, né? O primeiro e o segundo, 780, né? Então, se for pago, eu não pago até 100 mil. Até 100 mil eu não pago. Porque teve essa promoção, principalmente do GS. Lá também são 5 revisões grátis, né? Então, a GW, você pegou uma hora, né? Eu peguei o Yuan Plus. Ah, pegou o Yuan? Rapaz, você tá bonito, hein? Azulão ainda. Já modificou já o bichão? Customizado, todo cara, eu quero ver isso aí. Esse cara aí é mestre nesse Agora assunto. Tá vindo o Song Premium também, todo customizado. Meu Deus, cara. Esse Song Premium também. Tá pronto, e o carro é lindo, cara. Eu vi, cara. E ele pegou o carro... Aquele foi mosca branca, né? Com o interior marrom. Ele pegou com o interior marrom. Caraca. Que o Song sempre veio na cor interna branca. Branca, Com tecido branco. E agora veio com tecido marrom. Preto com marrom. Igual o Tan e o Han, né? Ele ficou... Exatamente, ficou igual o Tan. Caraca, mano, que isso. Eu peguei a cor que veio diferente e a interna que veio. Mas teu Song então já foi? 4x4. E olha, eu até me espantei, eu achei que teu carro tava muito mais rodado que o meu. Porque eu entreguei o Song Plus 2023 com 42.600. Rodou quase. É que você faz muita viagem longa, né? Longa, foi até pra fora do Brasil, já com ele todo... Mas rodamos quase a mesma coisa. Você vê, né? Então, até em relação à pneu, até agora eu não precisei trocar. Agora não precisei trocar. Tem um cara em Brasília que eu acompanhei. Ele foi ele tá com 180 mil. O Gilson Teixeira. Isso. O Gilson, ele foi o primeiro cara que eu acompanhei na questão do carro. Primeiro cara que sim, primeiro foi o Felipe Fera. Ele foi o que primeiro comprou de Brasília. Foi. O Felipe Fera foi o primeiro cara que eu comecei a ver o carro. Inclusive, quando ele veio a Curitiba, a gente conversou a respeito disso. Ele tem um TAM até hoje. Isso. Mas ele foi o primeiro cara que eu vi ele falava a questão de espaço. Agora, um cara para realmente fazer teste com o carro, não tem melhor que o Teixeira. O Gil Teixeira botou o Song dentro d'água. Ele botou o Song... Sério. Ele tem 6 carros. Ele botou o Song em estrada esburacada. Cara, ele fazia... Para testar se a tela ia... Eu falei, cara, e o pior é que ele não era produzido por ninguém. Sim. Era ele mesmo que fazia. Tudo por conta. Por conta e risco dele. Tudo conta e risco dele. Ele começou inicialmente a fazer alteração, a introduzir como é que introduzia novos aplicativos no carro, cara, que estava protegido. Cara, ele fazia colocar câmera. Cara, ele faz, ele tem um desprendimento. Aquele cara. Eu sou Teixeira, queremos você aqui. Venha de Brasília. Eu vou aí te buscar, cara. Cara, e é um cara simples. E ele é de aplicativo também. Ele começou nos aplicativos. Hoje ele só administra praticamente. Exatamente, só administra. Mas ele começou no aplicativo, né? Ele é o famoso lá que tem os carros com o teto amarelo. Quando eu comprei na verdade, aconteceu o seguinte: a BYD, eu tinha olhado os carros da BYD e tinha achado muito legal. Eu tinha visto que lá na Noruega, Dinamarca, os caras já estavam dominando, fora da China. E eu tinha vindo de outros SUVs. Eu tive Kia, Sportage, todos aqueles Sportage. Sorrento. Tudo, cara, tinha tudo. Mas o que me incomodava? Consumo. O consumo era muito alto e o conforto faltava muita coisa ainda. Tudo eu tinha que pagar, tudo era... Aí quando eu fui fazer... Quando saiu o Song, eles lançaram só 200 Songs no Brasil inteiro. 200. E aí, cara, só tinham 2 concessionárias no Brasil. E aí eu fiz solicitação pela internet, pela rede social. E aí o que aconteceu? Do nada eu resolvi passar numa loja. A loja estava inaugurando a loja. Aí eu acabei comprando o carro sem nem ter o carro. Eu, na verdade, não sabia nem qual era a cor do carro. Eu só soube a cor do meu carro quando o carro chegou. Esse é o seu carro. Falei, muito bom, prazer. Fazer meu carro, entendeu? Então foi assim. E a partir daí foi que eu comecei a acompanhar esse processo. E o Gilson, cara, naquela época... Era o cara que ele fazia lá e eu fazia aqui. Ele fazia lá e eu acompanhava, fazia o modo de tentar entender as adaptações também, né? que ele fazia. Até, por exemplo, tinha um som que eu fazia no carro, né?
o BioID, ele abaixo de 30 km, ele fazia um som para os pedestres saberem que tem aquele carro. Aproximando. Exatamente. Ele foi lá, cara, tirou o para-choque, descobriu onde desconectava lá. Cara é nessa atualização, na segunda atualização, você pode tanto colocar como tirar. Antes era agora ativo. ele vem desligado de fábrica. É bem desligado, tem, mas aí é que tá. O meu carro, ele faz um barulho. Ele não faz aquele barulho, mas faz um barulhinho esquisito. Ele faz um barulho. O meu, quando eu ativo, ele fica... Exatamente. Fantasma do exatamente, entendeu? As minhas crianças chamam de nave espacial. Se eu tô falando fantasma, barulho, não, é nave espacial, gente. Sim. Não, no prédio, subsolo de prédio, você chega, todo mundo sabe que você tá chegando. É enorme, né? Exatamente. Galera, é o seguinte, o papo tá bom, tá legal, mas a gente tem que dispensar o nosso aplicativo, porque... Tá bombando essa hora, hein? 7 horas. Vai trabalhar hoje ainda, Felipe? Opa, tem, né? Tem uns reservados já. Próximas viagens aí. Sim. Sabe, agora vai ficar mais famoso ainda, vai, né? O número de viagens vai aumentar. Tomara, né? Tomara. Eu espero que sim. Tô torcendo aí pra Energia Sobre Rodas aí, colocar uma GoPro lá no meu carro pra fazer. Sempre uma participação especial. Tá bom. Gente, Geira, só pede ao pessoal, dá recado, pessoal, não esquecer de fazer dar o joinha, dar o like pra gente, se inscrever e compartilhar isso aí. E comentários, por favor. Vamos lá, então, gente. Participem, se inscrevam, mandem perguntas e participem com a gente, né? Tirem suas dúvidas, façam perguntas, compartilhem com os amigos, com os familiares, quem já tem carro elétrico ou tem interesse em adquirir. A gente está aqui para realmente compartilhar com todo mundo. E comente no vídeo, primeiro episódio, comente lá, que inclusive no terceiro episódio já vai ter resposta do primeiro episódio. E desse segundo também, comente lá. Isso aí. É isso aí. Então, muito obrigada e até a próxima.